Bom dia, gente. Bom dia, Ana. Certo aí? Bom Certo. dia, Ana. Tá bom. Muitos casos de Covid em São Joaquim. Eu acho que já São ultrapassou. 100. Hã? São Ontem 100. estava com 114. Hã? Aqui agora que o negócio tá pegando também, porque Salles é pequeno, né? Aí já tá chegando nos 30, então para cá eu acho que tá meio feio. Ontem teve acho que foi ontem ou ontem de ontem teve a primeira morte. Aí? Né? Mas ontem eu ouvi falar que parece que não foi real o Covid. Não sei. Ah, eu não sei. Aí de São Joaquim eu não tinha ouvido falar também. Agora é o pico, né? Agora tem que esperar começar a cair, não tem jeito. Tô esperando um pouquinho, ver se entra mais alguém, tá? Você vai começar a Plateuminto? É Plateuminto hoje? Bateu minto e na outra aula eu vou já ver a parte de genética já, tá bom? Que é do sistema ABO. Acho que dá tempo hoje. E aí, então, a gente... Não sei se termina 3, né? Mas já dá para dar uma boa adiantadinha aí na apostila. 15. Tá faltando ainda, né? Não sei se Ana, tem como você esperar tipo, a gente ir copiando os slides? você acha melhor. Mas aí acho que demora. Demora muito. Depois, se fizer naquele esquema de eu mandar, não dá certo. Pode ser. Se for pouquinho, eu dou uma esperadinha. Dura quando é aquele slide que tem um pouquinho mais de coisa, né? Aham. Mas eu mando na sequência aí já para vocês. Tá bom. Não dá um tempinho? Às vezes o Arthur não tá dando todas as aulas, né? Aí vocês copiam, pegam um tempinho para copiar. Faltam 8 ainda. Não sei se o pessoal tá entrando também, né? Eu vou compartilhando o slide aqui, aí vocês me falam se já tá aparecendo. Vocês estavam tendo aula antes? Sim, só que aí caiu a internet do Eduardo. Ah, entendi. Então o pessoal tá de boa, não tá lá engastalhado, não. Né? Peraí, estão entrando mais. Otávio. João Lucas. E Kaique. Gente, eu vou ter que começar também postar umas trilhas lá no Positivo, porque tem que fechar a nota, né? E aqui, como eu tô dando só aula, então fica mais da participação e a presença que eu contei mais. Mas agora no segundo bimestre, pelo menos umas 2 trilhas, eu vou estar liberando aí para vocês, tá? Aí a gente combina. Eu dou uma aula e na outra aula aí vocês fazem as trilhas para também treinar, né? Importante. Essas trilhas são exercícios? Isso, testes. Aí vocês fazem o teste e até o portal já disponibiliza nota, então é bem tranquilo aí o número de acertos, né? Então é tudo dentro da matéria mesmo. Ana, Oi. hoje você vai dar a parte de genética ou você vai continuar na zoologia? Não, eu vou terminar o plateuminto, né? E aí a Uhum. gente já vai começar a parte de genética, tá bom? Tá. Eu tenho um exercício de zoologia, aí eu vou mandar no WhatsApp, aí se você puder responder na segunda aula. Tá, pode mandar, que aí qualquer coisa a gente já comenta antes de entrar em genética, tá bom? Beleza. Uhum. Ó, eu coloquei esse comecinho aí, os slides do quinidário, né? Porque acho que na última aula eu terminei a aula, não deu tempo de comentar. Seriam exercícios básicos, né? De como seria tudo isso cobrado lá nas tarefas, né? Nos testes. Então, aqui, ó, nessa figura, ele foca a forma, né?
Então, lembra que a gente tem o pólipo, que é fixo, e a medusa que nada. Então, basicamente, o enunciado ele vai girar em torno disso, pedindo para você identificar as formas dos quinidários. Então, um é o pólipo, se tiver que explicar, pode falar que ele é fixo, que a boca e os tentáculos ficam voltados para cima. E o 2 é a medusa, né, que nada, tem músculos que se movem aí, os tentáculos e a boca são voltados para baixo, né? Então, pólipo e medusas, tá? Aí, só justificando aí, ou se precisar dar um exemplo, a anêmona do mar, e no caso aqui, a água-viva, né? No caso da medusa, tá bom? No seguinte, ó, seria a reprodução, lembrando que pode ser a reprodução assexuada por brotamento. Então, o brotinho aqui cresce, né? Se solta, se fixa. E aí ele cresce e se fixa. Ou então, só um minutinho, gente. Tá. Pronto, desculpa aí, gente. Então, aqui a reprodução é sexuada, né? Mas envolvendo aí também um brotinho. Presta atenção que aqui, ó, não tem. Aqui, então, é um clonezinho, né? A variabilidade não existe. Mas aqui sim, porque primeiro faz troca de gametas, aí forma um brotinho, esse brotinho se solta e cresce. Então, aí vai ter variabilidade genética por conta da troca de gametas. E aqui é a reprodução mais cobrada, que eu falei que é da água-viva, que é da alternância de geração. Então, a gente tem a fase sexuada, que são as medusas. Aí elas produzem gametas, os gametas fecundam e formam uma larva, essa larva nada, né? E aí ela se fixa, forma um pólipo. E aí o pólipo vai sofrendo reprodução assexuada, vai liberando os pedacinhos, que vai formar a forma jovem da água-viva, que é a éfira. Aí ela vai crescer e formar novas águas-vivas. Então, não tem, assim, muitos detalhes, né? A reprodução é muito cobrada e, às vezes, eles citam também a célula de defesa, né? Que eu não coloquei aqui, mas também pode ter que justificar, né? A vantagem, como é que a célula funciona. Aqui, ó, eu coloquei esse exercício porque ele é bem confuso. É um teste e ele pede quais são as fases assexuadas. Então, pensa, ó, a medusa, ela faz a parte sexuada, certo? Então, veja, você tem aqui os gametas, aqui a célula ovo do zigoto, né? Então, ele veio da união dos gametas sexuada. Aí, do zigoto forma a larva sexuada. Aí, a larva forma o pólipo. Aí, o pólipo, ó, ele já começa a fazer reprodução assexuada. Então, o 2 e o 3 veio da reprodução assexuada. A sexuada é daqui para frente, ó, e a assexuada é de cá. Tá? Então tem que às vezes detalhar o que é sexuado e o que é assexuado, já que alterna as duas, tá? Oi. A larva é a anfiblástula? Isso. Não, a anfiblástula é a da esponja, que é a larva plânula. Mas Tá. não é muito cobrado o nome, não, tá? Porque tem a larvinha da esponja, que ela também nada, é bem parecida, que é a anfiblástula. E aqui eles chamam de plânula. E a medusinha jovem é éfera, tá? Não é muito cobrado, mas pode aparecer assim no exercício. Então, eu coloquei aqui, destacando aí os itens, para vocês terem uma ideia do que vai ser focado, né? Aí o filoplatelminto, então, na sequência, então o porífero pluricelular é o primeiro animal, só que não tem tecidos organizados. Aí o quinidário, em relação ao porífero, já tem digestão extracelular, a cavidade digestiva, sistema nervoso difuso, boca, células de defesa, tudo isso pode ser enfatizado no grupo da água-viva, né? Só que eles ainda são diblásticos, né? E agora o plateuminto já é triblástico. Então, essa é uma vantagem do plateuminto. O que mais? É a primeira vez que vai aparecer cabeça e corpo.
porque a água-viva, ela não tinha essa definição no corpo ainda. Agora, quando a gente vê a planária, principalmente, a gente define cabeça e corpo, né? Já tem os ocelos para perceber luz, né, luminosidade, embora tenha as espécies parasitas que não têm essa estrutura, mas as de vida livre têm, né? E só que ainda não tem celoma, né? São acelomados. E a boca não é novidade aqui, porque a água-viva já tinha, continua tendo a boca e é só a boca. Então, um tubo digestório incompleto, certo? Aqui você tem alguns protistas mostrando o quê? Você pode reforçar aquela teoria. Lembra que a gente falou, né, do unicelular, que o unicelular se juntou, formou colônias, e aí essas colônias, formando várias células juntas, deu origem, então, ao ser vivo pluricelular. Então, isso vem reforçar a teoria, né, da união das células, das colônias. Então, é um protozoário, e a planária também, ela tem esses cíliozinhos aqui, tá vendo? Quando ela se locomove na lupa, dá para ver. Então, a similaridade da forma da célula, né? Mostrando, então, que pode ser realmente uma teoria aceita, porque a colônia que originou o pluricelular. Exemplos, ó. O esquistossomo, que é um parasita, que causa barriga d'água. As planárias, essas mais coloridinhas, geralmente de mar, né? A tênia, solitária, e a planária de água doce, que é a mais comum aí que os livros trazem, né? Que ela tem aqui no máximo 1 centímetro, a maioria das espécies mais comuns. Aqui também é uma espécie de mar. Então, aqui, ó, dá para ver bem, ó, a cabeça, tá vendo? Aqui a cabeça e o corpo. E na cabeça ela já tem os ocelos. E outro detalhe, ó, simetria bilateral. A água-viva tinha simetria radial. Então, é a primeira vez que você consegue dividir o animal em 2 metades iguais. Lado direito, esquerdo, região anterior, posterior, dorsal, ventral, né? De modo, então, que isso tudo conta na evolução, tá? Ainda são protostômios, o blastóporo origina a boca. Então, ó, plateumintos, por isso que eu te falei, Maria Clara, alguns são mais carregados, né? Então, é difícil esperar copiar tudo. Então, ó, vem do nome platus, que é um verme achatado, e euminto de verme. Então, é plateuminto, nemateuminto. Euminto é verme. Então, platus achatados. O próximo filo, nemateuminto, que está na outra apostila, é o verme cilíndrico, de corpo cilíndrico, tá? Então, são cerca de 20 mil espécies, né? Muitas parasitas. E aí a gente vai focar as parasitas mais cobradas, né? Que caem no vestibular e mais comuns também. Triblásticos, então, tem a mesoderme agora, acelomados e simetria bilateral. Então, o triblástico e a simetria bilateral são características importantes na evolução. Aqui já tinha na água-viva, né? Sistema digestório incompleto, só boca. E a cefalização, que é a cabeça e corpo. Então, é a primeira vez que você tem definição aí na forma, cabeça e corpo. E surge também, pela primeira vez, células excretoras. Por quê? Ó, excreção, eu já falei, vou repetir, ó. Sempre que falar excreção, urina, associa com urina. Excremento, fezes. Então, como eles têm só a boca, ele come pela boca, elimina fezes pela boca. Então, o excremento sai pela boca. A excreção, que seria a urina, não é mais por difusão, igual no porífero e no selenterado, que eles jogavam direto na água. Agora já tem células excretoras. Não é sistema, é em células excretoras, que são chamadas de células flamas. Depois eu vou mostrar na figura, tá? São hermafroditas, com exceção do esquistossomo, que é esse aqui, ó. Então, a tênia é hermafrodita, as planárias são hermafroditas. O esquistossomo tem o macho, que é esse maior aqui, e a fêmea fica alojada dentro do macho. Então, é uma exceção dentro do filo aí de sexo separado. A maioria, então, é hermafrodita, tá? Ana, Oi. esses neuromiários seriam um sistema nervoso, entre aspas, assim? Isso, aneuromiário, quando fala, é porque não tem sistema nervoso,
que é o caso Ah, do tá. porífero. Então, o A anula a função dele, entendeu? Aí, a partir de selenterado, de quinidário, todos têm sistema nervoso. Tá. Aí, nesse daqui é difuso ainda, né? Não, agora não. Não? Agora, o sistema nervoso no plateuminto já é chamado de ganglionar ventral. Ganglionar porque forma gânglios. Ah, o que que é um gânglio? O gânglio é um conjunto de células. Então, pensa assim, um bolinho de células, porque lá na água-viva eram várias células espalhadas de maneira igual pelo corpo inteiro, não tinha um centro, por isso que era sistema nervoso difuso. Agora as células já começam a se aglomerar, entendeu? Forma gânglio, então gânglio é um bolinho de células, como são mais células, mais impulso nervoso. Então vai melhorar um Entendi. pouquinho já, tá? Eu vou mostrar o sistema nervoso também. Mas a partir de plateuminto, você pode citar até equinodermo, que é o último filo de invertebrados, sistema nervoso ganglionar ventral. Beleza, Ventral Ana. porque fica embaixo do corpo, em contato com o solo, tá? Uhum. Ana, Oi, volta um rapidinho. volto. Essas, ó, esse Aí, ó, é bilateralmente ou não? é simetria bilateral. Aqui ele só usou outro termo, que eles são bilateralmente simétricos. Simetria bilateral. Ah, Que entendi. aí dá para dividir em duas metades. Então, se você fizer uma linha aqui, ó, você divide em lado direito e esquerdo, duas metades iguais. Se você fizer aqui, você divide em anterior e posterior. Como também você pode considerar dorsal em cima e ventral embaixo. De qualquer forma, você consegue dividir ele em duas metades iguais. Isso é simetria bilateral. Na água-viva não dava, ela era dividida em raios. Então, por isso, simetria radial, tá? Então, a Tá, simetria então eles são bilateral... iguais dos dois lados. Oi? Pode, tipo assim, iguais dos dois lados, né? Isso, de simetria bilateral divide o corpo em duas metades iguais. Pode passar? Pode. Aí, gente, ó, aqui a gente tem as classes e vai aparecer lá na apostila de vocês. Não é cobrado, viu? No plateuminto, não. Tem filo até que vai ser, tipo o artrópode, que pede a classe inseto, araquenídeo. Aqui não. Aqui ele divide a planária na tuberlária, né? Aí alguns parasitas, a solitária na cesta, tá vendo? Vai dividindo por causa da característica que diferencia cada um. Só que para vocês não é necessário, tá? No vestibular não vai ser cobrado. Se você lembrar que plateuminto é a tênia, o esquistossoma, a planária, já tá bom, de bom tamanho, tá? A tuberlária, então, seria o das planárias, que são os de vida livre, os plateumintos de vida livre, né? Então, aqui dá para ver bem, ó, a cabeça e o corpo, os ocelos, né? E aqui, geralmente, na boca, elas têm alguns tentáculozinhos que ajudam a se alimentar, algumas espécies, tá? No caso aqui, ela tem a boquinha bem embaixo, que eu já vou mostrar, né? Fica na parte de baixo do corpo. Então, as características triblásticas que eu já falei, não tem celoma, protostomos, o blastoma por origem na boca, e também nem vai ter ânus, né? Simetria bilateral, e em termos de fisiologia, o tubo digestório incompleto, porque só tem boca. O sistema respiratório não tem nada para respirar ainda, né? Então, é pela superfície do corpo, pode continuar falando que é por difusão. Tá? No caso, as espécies parasitas nem respiram, as que vivem no nosso intestino. Elas são anaeróbicas, mas a espécie de vida livre, difusão. Sistema circulatório não tem, e vai demorar um pouquinho ainda para aparecer, né? Vai aparecer só lá no anelídeo, então não tem sangue, não tem vasos sanguíneos. E o excretor, então, que é a célula flama, também conhecida como solenócito. Sistema nervoso, ganglionar ventral. Que é isso aqui, ó, que o Kaique perguntou, ó, em roxo aqui, ó, a cabeça do animal tem dois gânglios. Os líquoros já até chamam de cérebro, é claro que não é um cérebro, né? Mas como é um conjunto de células, já aumenta os estímulos. Por isso que os ocelos fica bem nessa região, ó, porque aí as células vão captar estímulos do ambiente, né? Para o animal poder perceber a luz e sombra, né? E aí desses gânglios, ó, partem os cordões nervosos, que se comunicam.
tá? Então, não é mais só simplesmente células espalhadas pelo corpo, tem gânglios. Então, capta muito mais estímulo. Então, o sistema nervoso ganglionar ventral. E aí, à medida que vai passando de um filo para o outro, vai aumentando o número de gânglios. Então, vai ficando com mais gânglios, mais células, mais estímulos. Mas pode chamar de sistema nervoso ganglionar ventral, tá? A estrutura geral, ó, a planária internamente. Então, em azul, ó, é o sistema digestório. A boquinha tá aqui, ó, que eu tinha falado. Então, aqui é a parte dorsal, a boca fica na parte ventral. E quando ela vai se alimentar, ela coloca a faringe de fora para sugar o alimento, como se fosse um tubinho sugador, né? Então, a boca estaria aqui, e aí a boca dá no intestino, que é extremamente ramificado, longo e ramificado. Por quê? Porque o alimento já vai ser digerido no intestino, então a digestão é extracelular, e aí os nutrientes vão para as células. Aí a célula termina a digestão. Então a digestão continua igual na água viva, extracelular e intracelular. Começa extra, a água viva tinha cavidade digestiva, a planária já é intestino, né? Com substâncias, enzimas que digerem. E termina intra. E por que o intestino tão longo? Vocês lembram? Alguém lembra? Para poder ter maior absorção de nutriente? Isso, e para já espalhar esses nutrientes. Como o animal não tem sangue, embora as espécies são pequenas, né? Isso vai por difusão. Então, o nutriente, ele se espalha no intestino uma vez absorvido e ele consegue atingir todas as células. Então, é como se o intestino longo, ele viesse suprir a falta do sangue. Como o animal não tem sangue para distribuir as substâncias, o próprio intestino faz isso. Tá? Então, é um intestino bastante longo, tá vendo? Vai desde o finalzinho do corpo até na cabeça. Então, em azul, o tubo digestório, né? A boquinha que tá ali e a faringe. Então, a faringe, ela coloca de fora para comer. Aí, você tem, então, o intestino em azul e os ocelos. Lembra, então, que não são olhos. Não vê imagem ainda, é só percepção de luz, luminosidade, né? Em laranja, você tem o sistema nervoso ganglionar ventral. Então, ele está focando o gânglio cerebroide aqui, que é um conjunto de gânglios, já é o indício de um cérebro, né, na cabeça. Por isso que você já consegue definir cabeça e corpo, tá? Então, o em laranja é o sistema ganglionar ventral. Aqui também em roxinho. Aqui nessa planarinha é o sistema reprodutor. Como elas são hermafroditas, tudo que está em rosa, ó, ovário. Tudo que está em azul, testículo. Só que elas não se autofecundam. Depois nós vamos ver, precisa de duas. Elas têm o poro genital aqui no finalzinho do corpo. Aí no finalzinho do corpo elas vão juntar poro genital com poro genital e passar espermatozoide uma para outra. Não tem autofecundação, só na solitária, que depois eu vou falar, porque é um verme sozinho, né? Solitária, porque ela fica sozinha no intestino, então é um dos únicos poucos casos de autofecundação. Autofecundação não é vantagem, nós já falamos isso, porque não tem variabilidade genética, né? O animal que usa o gameta masculino e feminino dele mesmo, a carga genética é igual, não vai ter variabilidade. A planária não faz autofecundação. E aqui, ó, a célula flama. Então, é uma célula, ó, muito ampliada, né, no microscópio aí. Para quê? Para a gente poder verificar que ela existe assim, ó, principalmente na lateral do corpo do animal. E aí ela tem um tufo de cíliozinhos, por isso flama, eles associam com a chama de uma vela, flama, né? E esses cíliozinhos ficam mexendo dentro da célula. Aí os excretas vão entrando na célula. Tudo que a célula está produzindo de excreta nitrogenado, né, que formaria a urina, vai entrar na célula. Aí ela forma tipo um canalzinho, e esse canalzinho vai se comunicar com as outras células, e aí vai ter os porozinhos aqui na lateral do corpo para eliminar a urina. Então, eu não preciso detalhar. Vai perguntar o exercício, qual o tipo de excreção dos plateumintos? Células flamas. Tá? O máximo é que você vai ter que falar que a célula tem cílios e ela vai puxar, então, os excretas para eliminar por poros, certo? Mas, geralmente, só vai pedir a estrutura excretora. Então, são células flamas, ok?
A coloração varia muito, aí eu citei, né, que as mais coloridas em geral são do mar. O tamanho em geral são pequenas, mas tem planarinha grande, ó, fala que pode chegar a 60 centímetros, né? E algumas espécies mais raro, né? Mas pode chegar. Nessas coloridas, por causa da cor, às vezes a gente não consegue perceber os ocelos, definir muito bem a região da cabeça e corpo, mas tem também, tá? Como elas são do mar, geralmente camuflagem, né? As pigmentações se destacam, então fica meio difícil de ver, mas tem cabeça e corpo. Essa é uma planária de água, de terra úmida, terrestre. Tá vendo? Ela tá em cima de uma folha, a cabeça e o corpo. E esse brilho aqui é porque a pele é muito fina, né? E úmida. Então, ela só vive em ambientes úmidos, senão desidrata muito fácil, né? Então, por isso que a respiração acontece pela superfície do corpo, né? Não cita ainda muito o termo pele, né? Cutânea, porque ainda é um revestimento bastante simples. Então, por difusão, pela superfície do corpo, a respiração. A reprodução assexuada, acho que isso aqui todo mundo lembra, né? A gente pode pegar uma planária em laboratório e cortar com um bisturizinho em 3 partes. Cada parte vai regenerar. Então, como ela é simples, né? Tem tecidos bem simples ainda, ela consegue regenerar. Então, eles fazem experimentos cortando no meio, aí regenera, né? Até cortando só aqui a cabeça, aí forma uma cabeça de cá, outra de cá. Então, acho que tudo isso a gente também comentou ano passado. E como é um assunto interessante, acho que eu pus até um videozinho, né? A gente lembra. Então, regeneração, a forma assexuada. Mas ela se reproduz também sexuadamente, por troca de gametas. Então, como elas são hermafroditas, ó, ela juntou o poro genital com o poro genital, faz troca de espermatozoides. As duas vão ter ovos fecundados. Aí elas têm muco, né? Elas secretam muco, elas formam um casulinho com esse muco, e os ovinhos são depositados dentro do casulo. E esse casulinho vai ser preso em uma plantinha aquática, e as planarinhas vão nascer. Então, não tem larva aqui, igual tem lá na esponja, a anfiblasto, na água-viva, plândula, aqui não tem larva. Do ovo já nasce a planarinha pronta. Então, o desenvolvimento é direto. Quando tem larva, é indireto, tá? Então, reprodução assexuada por regeneração. E elas também podem, sem ser a regeneração, elas soltam um pedacinho, tá? A gente chama de estrobilação. Eu falo para simplificar a fragmentação, né? Ela solta um pedacinho e esse pedacinho também vai crescer, regenerar e formar uma nova planária, certo? Então pode ser assexuada ou sexuada, lembrando que assexuada tem variabilidade genética, né? E aí as espécies parasitas. Então esse slide é para mostrar a divisão corporal, ó, cabeça e corpo. Tá? E no caso, a tênia, ela tem um corpo bem longo, dependendo da espécie, pode chegar a 8 metros, acho que vocês lembram, né? E aqui, ó, não tem olho, né? E nem boca. Ela tem ventosas, e aqui são ganchos, dependendo da espécie, ela pode ter ganchos. O que é essa ventosa? É igual um desentupidor de pia, lembra? Gruda no intestino para ela sugar os nutrientes. Aí ela vai tirando os nossos nutrientes, vai tirando os aminoácidos, sei lá, as pequenas proteínas, né? Sais minerais, ferro. É muito comum pessoa que tem verme no intestino ter anemia, porque ela vai tirando tudo de bom. Então, ela não precisa ter aquela estrutura sofisticada, porque ela já pega o nutriente pronto, e ali ela não precisa de ter os celos, porque dentro do intestino não vai precisar perceber luz, né? E aí o caso da parasita que eu falei também, ela não faz respiração, elas são anaeróbicas, elas conseguem energia pela fermentação, tá? Então, cabeça e corpo. O corpo, ó, é uma fita longa, dividida em vários pedacinhos. Alguém lembra o nome desses pedacinhos? Não? Proglotes. Então, o corpo é formado por um conjunto de proglotes. E é como se fosse uma emendazinha aqui, ó.
À medida que o animal vai crescendo, lembra, vai quebrando e vai saindo esses pedaços, esses proglótides nas fezes. E dá para ver a olho nu. Então, a pessoa que tem tênia solitária, independente da espécie, ela libera pedaços dos vermes nas fezes. Para quê? Porque dentro desses proglótides tem ovos. Aqui o ovo, ó. Aqui é um ovo microscópico, né? Já está começando a desenvolver uma larvinha ali, mas dentro de cada quadradinho desse, de cada proglótide, pode ter centenas de ovos. E aí, esses ovos saindo nas fezes da pessoa contaminada, tem chance de contaminar o ambiente. E o verme vai se reproduzir, que a gente vai rever o ciclo aí, tá? Aqui, ó, então são hermafroditas e endoparasitas. Elas ficam dentro do corpo, parasitas internos, né? Elas não precisam elas são acelomadas e também não tem canal alimentar, né? Porque elas já vão sugando os nutrientes digeridos. Então, elas podem chegar, dependendo da espécie de parasita, poucos milímetros a muitos metros, que é o caso da tênia. Aqui a cabeça, ó. Então, as ventosas, depende da espécie, pode ter só ventosa ou às vezes gancho. Se tiver gancho, também é para se fixar no intestino. A cabeça pode ser chamada de escólex, cabeça ou escólex, tá? E aqui ampliou o corpo para ver um proglote. Então, é comum a gente falar proglotidez, porque são muitos, tá? Então, cabeça e corpo. O corpo é formado por proglótides, certo? Então, a fixação é feita lá na mucosa do intestino, pelas ventosas, na região da cabeça, né? E aparece 4 ventosas, em geral, para ela grudar lá no intestino. E uma espécie, que é a Taenia solium, que eu já vou mostrar, que é aquela que pega pela carne do porco, além das 4 ventosas, ela tem ganchos, que é esse rostelo aqui, pode chamar de acúlio também, que é uma fileira de um monte, parece um espinhozinho, né, os ganchinhos, que também vão ajudar a fixar lá no intestino, certo? Aqui, então, para mostrar que é um verme achatado. A cabeça, gente, tá aqui, ó, ela é pequenininha, com as ventosas. Quando a gente vê a cabeça grande, é porque ampliou. E aqui, então, seria o corpo com os proglótides. Aí vai saindo esses pedacinhos das fezes. Aqui não tá dando para ver a divisão, mas tem, tá? Aqui é um bolo, ó, de tênia, muito provavelmente foi tirado em uma interferência cirúrgica, às vezes da obstrução intestinal, tem que tirar o verme, né? Não dá tempo de esperar tomar o remédio para o verme morrer, porque tem medicamento aí, os vermífugos, que matam o verme, quando a gente está contaminado. Aqui, então, tá mostrando os ganchinhos na Taenia solium do porco. Então, os ganchinhos ficam mais no centro da cabeça e as ventosas ao redor dele. De qualquer forma, é para se fixar. Então, aqui as diferenças básicas, ó. A Taenia solium é a do porco. A Taenia saginata é a do boi. A do porco tem ventosas e ganchos, e a do boi só tem ventosas. Então, é característico, né, típico do animal, então ela vai ter alguma diferença genética. E uma delas está na cabeça aí, tá? O colo é tipo esse pescocinho aqui, tá? Que vai dividir a cabeça e o corpo, certo? Então, ele não vai ter segmentos, né? E é a região onde começa a crescer. Então, ele vai se dividindo aqui, dividindo e fazendo novas proglótides. Que aí, no caso, é uma divisão assexuada, né? Vai formando novos fragmentos. Aqui é dentro do proglótide, ó. O que eles fizeram? Jogaram corante para a gente ver que não é vazio. Ali tem ovários e testículos. Esse monte de marquinha aqui são os ovários e testículos. Cada proglote tem ovários e testículos. Então, como é que ela se reproduz? Ela encosta um proglótide no outro aqui, ó. Ela dobra, um proglótide encosta no outro, por isso que ela é tão longa, né? Vira um bolo lá, um proglótide se liga no outro. Aí ele tem um poro genital aqui, ó. Um passa espermatozoide para o outro. E fecunda. Então, vai ter centenas de ovinhos fecundados aqui. Aí, quando isso aqui sair nas fezes, já vai liberar os ovos fecundados. Aí, o indivíduo faz lá as suas fezes, né, o seu cocôzinho num lugar aberto, no solo. Esse proglótide, que é uma pele fina, abre. Aí, o próprio vento, a chuva, né, espalha esses ovos no ambiente.
que aí vai começar o ciclo, que aí o animal, que é o transmissor ou hospedeiro intermediário, vai engolir esse ovo e vai se contaminar. O estróbilo, então, é o corpo, né, do animal, que é formado por um número variável, né, dependendo da espécie. Aqui ele fala de 800 a 1000 proglótides. Pode chegar a 3 metros a tênia soli e 8 metros a saginata. E ele é individual e hermafrodita, né? Cada proglótide consegue ficar grávido, vamos dizer assim, que é o que eu falei, que fecunda e libera os ovos. Tá vendo, ó? Para ver aqui em rosa seria os ovários, o aparelho feminino, e em azul o masculino. Aí os proglótides vão se juntar e trocar espermatozoides pelo poro genital. Aqui também o proglótide. Os ovinhos muito pequenos, microscópicos, não dá para ver olho nu, né? E aí, então, eles vão ser liberados aí junto com os proglótides e cair no ambiente. Caiu no ambiente, o animal vai engolir e esse ovinho é tão pequeno que via sangue ele é absorvido, cai no sangue e se aloja no músculo. Lembra disso? Aí forma o cisticerco. Então, essa manchinha branca aqui é o ovinho alojado no músculo. Não chama mais ovo, porque já tem uma larvinha aí, meio que dormente, mas a larvinha fica aí. Tá? Então, lembra uma sementinha de tomate, vamos dizer assim, tem até aquela cápsulazinha gelatinosa em volta. E fica alojado no músculo. No animal, no porco ou no boi, não tem problema. Tá ali no músculo, não vai trazer danos. O problema é quando a gente come, né, a carne do animal mal cozida, mal passada, mal frita, mal assada. Que aí a gente engole esse cisticerco e a larvinha que tá lá tá viva, porque não fritou muito, não matou a larvinha, e aí a gente se contamina. Que aí vem o ciclo, né? Se é tênia solium, o hospedeiro intermediário é o porco. Aí o homem com a tênia no intestino vai liberar os proglótides, aqui é a solium, ó, o ganchinho, tá? Só a solium do porco tem os ganchinhos. Aí libera os proglótides caem no ambiente e liberam os ovos, o animal engole os ovos vai para o músculo. Aí a pessoa come essa carne mal passada, mal assada, mal cozida e se contamina, certo? Falta menos de 1 minuto. Aí a gente vai terminar aqui e começar a genética neutral aqui da tênia. Aqui eu vou falar da tênia, a tênia saginata é bem parecida, e o ciclo do esquistossoma, só que falta. E aí, se você sabe como pega, você sabe como evita, né? Cozinhando bem as carnes e saneamento básico. Tem pergunta, gente? Que eu acho que vai cair a reunião aí. Ana, depois você pode explicar o sistema tegumentário? De quem? Então, eu estava lendo um apostila aqui, cadê?